Olá, eu sou o Paulo e mais uma vez venho aqui falar sobre sexualidade masculina, o mundo dos homens. E neste vídeo que eu vou gravar com o título Pai ausente, filho carente, número 3, vai ser a continuidade de uma conversa que eu gravei, obviamente, número 1 e número 2. Então, se você viu esse vídeo pela primeira vez, é a primeira vez que você me vê, recomendo ver primeiramente o vídeo 1 e 2 para que faça sentido esse terceiro, porque aqui eu vou alinhavar muitas coisas que eu falei e introduzir alguns outros temas, né? Sobre essa questão da sexualidade. Antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal. Se gostarem, dá uma curtida para eu saber que está tendo uma efetividade de apoio, ajuda, esclarecimento ou criar mais dúvidas em alguém. E isso é o objetivo do trabalho, dessas gravações, né? E aí eu recebi uma mensagem off de um rapaz que disse: tudo bem, eu comecei a perceber uma das características que você descreveu, eu me senti ali como uma pessoa que tem uma agressividade recalcada, eu sinto esse Hulk dentro de mim a ponto de explodir. O que eu faço? Mas como eu trabalho isso? Como é que eu boto para fora? Vou para um ginásio chutar saco de areia? É isso que eu tenho que fazer? E isso vai melhorar? Vai melhorar minha cabeça? E que outros aspectos estão envolvidos? Tem grupos, eu já vi, de trabalhar o assassinato de pai e mãe psicológico. Eu tenho que ir para esses grupos? Como é que se faz isso? Você não está sozinho, né? Já para introduzir um segundo livro dos 3 que eu vou falar hoje, eu recomendo esse autor, o Flávio Gicovati, um psiquiatra falecido há cerca de 3 anos, que eu adoro desde o primeiro livro que eu li na década de 80, que era o Homem, Sexo, Frágil. Então, o Flávio Gicovati, nesse livro Sexo, ele já na apresentação, na página 13, ele já diz a seguinte frase: estamos numa época em que cresce o número de adultos com características infantis relacionadas com a baixa tolerância a frustrações, contrariedades e limitações. Eu diria que a maior dificuldade é a de lidar com limitações, com o fato de que não termos nascido com todas as virtudes. Mais do que nunca penso numa frase do Bertrand Russell, cuja referência perdi, que dizia que a única coisa que as pessoas não reclamavam era da falta de bom senso, o qual ele considerava a propriedade mais escassa. O sexo também enveredou por todos os meandros nestas rotas, que passaram a avaliar quantitativamente nossas ações e a satisfação que sentimos. Quase todos têm a impressão de que os outros usufruem mais desse prazer que eles. Sim, estão satisfeitos com as suas práticas eróticas. Aqui, ele fala que cada vez mais isso se verifica e a gente vai conectar com aquelas conversas que motivaram eu, junto com alguns colegas, criarmos esse canal. Eu falando, né? Com a ideia de pensarmos na violência do homem, da violência do feminicídio, da homofobia, das agressões, das agressões domésticas, né? Que em todo o mundo tem tido uma escalada, né? E também nas escolas, os bullying, que também não se restringe ao mundo masculino, mas ao feminino também, né? Estamos evoluindo para uma sociedade psicopata, sem empatia. E aí no vídeo 1 e 2, eu comecei a falar da dissociação, principalmente dos meninos, né? E de meninos criados por homens infantilizados que também estão dissociados. Como fazer esse resgate? Como observar outras informações que o nosso corpo dá?
É, um dos motivos de eu mencionar esse livro é o gatilho aqui, o sexo. Porque, como Freud definiu a palavra libido, o que nos motiva para a vida é a sexualidade. Um outro estudioso contemporâneo de Freud foi o William Reich, em que ele foi uma das pessoas que melhor descreveu a função do orgasmo. Esse é um dos livros, editora Brasiliense, 17ª edição, em que ele chegou a descrever várias questões em detalhes da fisiologia do ato sexual, né? Hoje em dia, resume-se e se estuda que uma coisa que Reich, não exatamente nesse tipo de desenho, com uma curva gaussiana, uma curva normal, em que no momento do orgasmo nós acumulamos carga até o momento do clímax para que depois haja o relaxamento. Algumas pessoas gostam, outros odeiam o José Ângelo Gaiarsa. Ele até, numa palestra sobre sexo, ele fala: acho até que só o orgasmo com a explosão fisiológica, energética, só existe no homem. A mulher é uma fração desse orgasmo que o homem sente, até por questões fisiológicas, né? O homem deve acumular uma energia tal para que os seus milhões de espermatozoides acumulem energia e consigam nadar verdadeiras maratonas até a fecundação de um óvulo. Então, existe um objetivo, né, de permanecer, de manter o DNA desse homem, né, que é uma evolução de milhões de anos, de perpetuar-se na Terra, né, através de sua descendência, né? Então, é uma explosão energética que motiva esse espermatozoide a acumular energia que ainda pode fecundar durante 5 dias, nessa grande maratona que milhões de espermatozoides, numa ejaculação, carregam, né? Então, é uma explosão energética, né? Desse ponto biológico, a gente começa a compreender a visão do José Ângelo Gaiarsa de que o orgasmo masculino é diferente, né? Mas por que você está falando isso e estava falando de agressividade? É porque o Gicovati mesmo também fala que é preciso agressividade para haver sexo, né? A agressividade masculina. Não havendo agressividade, não há a conformação muscular de tecidos, irrigação para uma potência orgástica, referindo agora ao Reich, que propicia uma boa energia para essa ejaculação, para esse orgasmo. Então, concomitantemente, quando eu falo de uma agressividade reprimida e localizada e genitalizada, estamos tendo homens com cada vez mais questões de disfunção erétil, de ejaculação precoce, de uma potência sexual que não se mantém por muito tempo. Então isso é tudo uma conformação, já disse essa palavra, dos recursos energéticos no corpo para concentrar, criar essa carga para atingir esse clímax e depois saber fazer todo o relaxamento para que não fiquem resíduos traumáticos dessa explosão. Hoje quem trabalha com trauma percebe-se que as memórias e a carga energética de um trauma é muito semelhante em descrição com a curva de carga que o Reich descreveu, né? Utiliza-se a mesma curva até para trabalhar, eu já falei aqui nos vídeos anteriores de teoria polivagal e de trauma, como uma pessoa que sofre um trauma com uma carga imensa e que não consegue descarregar, que fica traumatizado, como é que se acessa
gradativamente a essas memórias, não diretamente, evitando as memórias diretas no trauma, que é muito catártico, mas eliminar resíduos do corpo, do quadril, dos ombros, dos músculos acessórios respiratórios que ficaram travados, do diafragma, do ilho-psoas. Então isso é estudado em como descarregar isso. E vocês percebam que ao falarmos em 2 vídeos sobre a educação dos meninos, a falta de ativação do sistema simpático, porque ele verbaliza sem sentir no corpo, e o sexo fica puramente genitalizado, sem sentir no corpo, a gente está falando de aspectos. Peraí, o Paulo está falando de personalidade, está falando de caráter, onde é que isso remete à sexualidade? Não, agora a gente está falando do alinhavar de toda essa questão, né? Trabalhar a agressividade é trabalhar a modulação, como você controla ela, sem que seja reprimida, recalcada. Não, o homem tem que ter agressividade. É fundamental para a preservação dos homens, né? Ter agressividade, é da natureza dos homens. Aí vem alguém comentar, mas você agora está sendo sexista, quer dizer que a mulher não pode ser agressiva, não pode ter profissões em que exijam a agressividade. Claro que o ser humano é muito mais complexo, é muito mais rico do que essas simples generalizações. É claro que as mulheres também estão conquistando lugares nas polícias, nas áreas de juízes, nas chefias de equipes, no exército, nas forças armadas, em que se exige dela um comportamento também agressivo. Mas uma vez que não é da natureza de evolução, elas têm que fazer um esforço muito maior e saber dosar isso, porque a mulher pode desempenhar muito bem esse papel, mas também tem que saber como modular isso e como desestressar, como saber eliminar esses resíduos de uma vida de grande agressividade, né? Nós do mundo ocidental temos muito mais dificuldade em eliminar esses resíduos. Em algumas viagens e convívio com certas culturas, os nepaleses, por exemplo, é comum nas famílias os avós diariamente fazerem massagem nos netos. Tá tomando conta do neto, estão massageando diariamente. Isso é uma forma de afeto, uma forma de contato, uma forma de amor em que se transmite por gerações, né? Eu discuti ainda há pouco, alguns dias, com colegas, a questão de que a eliminação de resíduos de trauma em muitas pessoas tem que passar pelo toque, e isso na nossa sociedade às vezes é um tabu muito grande, né? Ir a uma massagem, ficar despido para ser massageado por uma outra pessoa ainda é muito complicado no mundo ocidental, né? Algo que se viaja pela Índia, pela China, é quase um hábito diário, né? As pessoas estão habituadas com essas formas de trabalhar o corpo, desde com toque de outros ou então por próprias formas de meditação, seja no Tai Chi, seja no Qigong, de trabalhar a respiração e o movimento, o manter a energia circulante sem contraturas, sem as armaduras, sem as couraças que tanto o Reich falava, né? Então, esse terceiro vídeo que eu estou falando assim, bem diverso e bem fluido, tem essa intenção. Eu não estou falando um tema muito específico, eu só estou jogando mais lenha na fogueira, mais dúvidas para você pensar, mais subsídios para você ficar confuso. É essa a ideia, é você procurar ajuda, procurar mais informação, não se conformar. Porque aqui, quando eu falo isso,
vai remeter a cada pessoa uma experiência, cada homem pode ver isso e fazer algumas conexões. Estamos aqui ouvindo o concerto número 3 de Rachmaninoff, tocado por Horowitz, um pianista aos seus 75 anos, tocando um dos concertos mais difíceis para piano, em que aos 75 anos ele tem que manter essa agressividade para tocar este concerto. Ele tem que ter essa sabedoria de manter esta agressividade com controle brilhante, para que cada dedo emita a nota precisamente conforme o compositor compôs e idealizou. Concerto número 3 de Rachmaninoff, por Horowitz. Um abraço.